até pedir desculpas aos nossos visitantes, você que está conosco, participando aqui presencialmente, que está cooperando, você irmão evangélico de outra denominação, as pessoas não evangélicas que estão também cooperando conosco, nos visitando, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos em nome de Jesus. E você que nos acompanha também através das redes sociais, através da internet, do Facebook, do YouTube, sejam bem-vindos ao nosso culto online, ok? Não esqueça de compartilhar também o nosso canal no YouTube, a nossa página no Facebook. E se você está no YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixe o seu like, que é muito importante para nós. Aperta o sininho aí para você receber comunicações de postagens que fazemos, porque o nosso intuito é estar abençoando a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. E você que está conosco, nos visitando pela primeira vez, ao sair, você se dirige até um balcão onde os irmãos estarão, a integração, o Ministério da Integração estará dando uma pequena lembrança para você levar, e como forma de gratidão, de alegria por você estar conosco, tá? Se você que está pela primeira vez, se não é a primeira vez, mas é das outras vezes que você veio, você não recebeu esse mimozinho, então pode buscar o seu mimo lá, que vamos entregar com muita alegria. E eu esqueci uma coisa importante também. Nós vamos ter aí um coffee break ao final do culto, viu? Tem aí umas bolachinhas, um pãozinho, um café, um chá, para nós estarmos aí nos congratulando também. Amém? Você parece um cara contente? Vamos ter coffee break depois do culto. Tem café, tem café. Amém. É que fala assim, vai ter feijoada depois do culto. Aí sim, aí é. Mas amém, glória a Deus. Está sendo um dia muito especial. Queria dizer, eu sinto algo de Deus aqui. Você está sentindo que a atmosfera está leve, né? Está pesada da glória de Deus. Porque às vezes a atmosfera fica pesada de outras coisas, mas essa atmosfera que nós estamos está pesada da glória de Deus. Eu quero trazer a palavra que diz assim: vitórias à maneira de Deus. A gente tem muitas coisas à maneira de Deus. Nós temos romance à maneira de Deus. Nós temos como criar seus filhos à maneira de Deus, criação de filhos à maneira de Deus, cursos que nós temos para a família. E hoje eu senti no meu coração de ministrar vitórias à maneira de Deus. Essa é uma palavra simples, não é descoberta da pólvora, mas eu não vou citar nome porque isso é publicado, então a gente não tem que tomar cuidado com isso, né? Mas alguém aqui da igreja participou de uma palestra esse final de semana, uma palestra motivacional, com homens renomados, e essa pessoa, quando voltou, disse: olha, as pessoas pagam R$1.000, cada um pagou R$1.000. Eu falo para você, um Veredas valeria R$1.000 ou não valeria? No entanto, você pagou R$95, tá? Mas essas palestras, R$1.000. Sabe para ouvir o quê? O que você ouve aqui quase todo culto. Inclusive, alguns dos palestrantes usavam a Bíblia e citavam versículos. Provérbios é um livro fantástico para essa área de instruções da vida. Inclusive, o presbítero falou sobre isso agora há pouco. Provérbios tem instruções para a vida. E a pessoa disse para mim: olha, as pessoas ficam todas empolgadas, porque assim, é a primeira vez que eles ouvem isso, e a gente está ouvindo isso toda semana, né? São palavras de Deus, às vezes vem chicotinho de Deus, Deus às vezes puxa a nossa orelha, porque é assim, né? Na convivência, não é só love, né? Tem que ter, lógico, tem a questão do love, o amor, mas às vezes até por amar, que a Bíblia diz que Deus corrige aquele a quem ama. Então, às vezes, até as correções são bênçãos para a nossa vida, amém? Mas hoje é uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, e você vai entender, então, como obter algumas vitórias, mas à maneira de Deus. Olha o que diz Provérbios 21:31. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Amém? Por que ele fala de cavalo? Porque a Bíblia foi escrita há 2.000 anos atrás, cada parte dela 1.000 e poucos anos atrás, e naquela época
os exércitos que possuíam cavalos eram os que mais teriam condições de vencer as batalhas. Hoje seriam, não sei nem se tanque de guerra resolve, mas vamos falar de tanque. O cavalo seria o que é um tanque de guerra hoje. Quem mais tiver tanque de guerra, quem mais tiver aviões, quem mais tiver armamentos poderosos, ágeis e letais, vão ter mais condições de vencer. Então, se esse salmo fosse, se esse provérbio fosse dito hoje, seria: prepara-se o tanque para a guerra, mas a vitória vem do Senhor. É o Senhor quem dá a vitória, ok? Então, falar, pastor, mas nós estamos falando de batalha. Crente é pacífico. Crente é pacífico, mas não mexe com crente. Não mexe com crente. Porque se você mexer com crente, você está mexendo com o general do crente. Porque nós temos um general por nós, amém? O nosso general é Cristo. E seguimos os seus passos, e nenhum inimigo nos resistirá, amém? Nós acabamos de cantar isso. Mas olha o que diz o verso 3 do único capítulo de Judas, que não é o que traiu Jesus, é outro Judas. Amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas, confiada aos santos. E aqui vale uma explicação, para que não haja confusão. Aqui está dizendo de uma fé que foi confiada aos santos. Dentro do cristianismo nós temos os protestantes, os crentes, por assim que somos chamados de crentes. Crentes todo mundo é, no sentido assim, se a pessoa crê em alguma coisa, ele é um crente, Mas nós somos chamados de crentes, ou evangélicos, ou protestantes. E temos o catolicismo também no meio cristão, que é uma outra ala. Então vale explicar. Para muitos católicos, por exemplo, quando se fala em santos, eles já pensam naquelas pessoas que são beatificadas ou santificadas pelo Papa, consideradas santas ou santos. Tem todo um protocolo, um processo para se provar que houve algum tipo de milagre. Então aquela pessoa é declarado santo ou santa. Então, quando às vezes alguém vê um versículo como esse, vai pensar que está se referindo a essas pessoas especiais, consideradas especiais. Então, não, nesse caso não. Quando a Bíblia fala de santos ou de santo, é o povo de Deus, é a igreja, porque nós somos santificados em Cristo, amém? Nós éramos pecadores, somos pecadores, mas agora somos pecadores redimidos, perdoados pelo Senhor. Então nós fomos santificados através de Jesus. Então você vai ver muito isso na Bíblia: aos santos da igreja tal, aos santos da igreja tal. Então está se referindo às pessoas. Então volte por favor o versículo. Observe que essas pessoas que eram do mundo, que viviam segundo o seu bel prazer, e agora tiveram um encontro com Jesus, estão vivendo uma nova vida, chamados de santos. Aqui diz que eles devem batalhar pela fé. Então é uma batalha, existe uma batalha, quer queira, quer não, nós estamos numa verdadeira batalha. Não uma batalha física, não uma batalha como a gente vê por aí, de guerras entre exércitos humanos. Mas observe o que diz a palavra em Efésios capítulo 6, do verso 11 ao 13, diz assim: vistam, Paulo dizendo para a igreja de Éfeso, que serve para nós, vistam toda a armadura de Deus, olha, a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então esse é o nosso grande adversário, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, no ar, nos céus. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Isso chama-se batalha espiritual ou guerra espiritual. Então a nossa luta não é contra pessoas. Ninguém aqui vai ser treinado a lutar qualquer tipo de luta física ou de usar qualquer tipo de arma.
A nossa luta, a nossa batalha, repito, é espiritual. O nosso adversário é o diabo, só que o diabo, realmente, ele tem o seu exército, mas ele também usa pessoas. Mas esse é um dos grandes problemas, que muitas vezes as pessoas, principalmente alguns cristãos inexperientes, ficam brigando com o cunhado, com o irmão, com o primo, com o tio, e não entende que às vezes é de joelho em terra, lá no quarto, que você vai ganhar essa batalha. Não adianta ficar discutindo, bravejando. Às vezes nós temos que falar, mas às vezes as pessoas só falam, querem guerrear. O texto diz que não é contra pessoas. A nossa guerra não é contra pessoas, é contra principados. Tem uma palavra dessa no grego que é cosmocrator. Cosmocrator, o desenho dele é um monstro, é um negócio muito feio. Mas cosmocrator, na verdade, ele é como se fosse uma engenharia do exército de Satanás. Todo o exército tem a parte de engenharia. Porque às vezes eles têm que ultrapassar um rio, uma ponte tem que ser erguida em questão de horas, muitas vezes, às vezes de dias no máximo. E passar por aquele rio é muito estratégico. Só que os engenheiros não vai chegar lá e um soldado, vamos construir a ponte, pega uma madeira e vai lá e faz uma ponte. Por quê? Ali vai passar, como eu disse, um tanque, vai passar caminhões carregados de armamentos, de pessoas muito pesadas. Então, eles fazem toda uma estratégia. E também, toda batalha tem que ter um reconhecimento do terreno do inimigo. Batalha é algo muito estratégico. As guerras, no sentido humano, terreno, exige muita estratégia. E o diabo tem o cosmocrator. Às vezes um problema se levanta na sua vida, aí você fala assim: puxa, se eu não tivesse passado naquela rua, naquela hora. Mas parece que o universo conspirou, as pessoas usam esse termo. Parece que o universo conspirou para você ter que passar por aquela rua. Não foi o universo que conspirou. O cosmocrator falou. Conversaram lá entre eles, essa pessoa vai ter que passar por essa rua. E ele arma toda uma situação. É no reino espiritual. Por isso que antes de você já sair no cavalo doido, de manhã, dobra o teu joelho e fala: Senhor, me proteja do mal. Me proteja do mal. As pessoas não oram. E depois acontecem as coisas, ficam reclamando de Deus. Cadê Deus? Cadê Deus? Ele está no trono. E faz tudo o que lhe apraz. E uma das coisas que apraz a Deus, que dá prazer para Deus, é atender os seus filhos. Só que você fica vivendo a sua vidinha medíocre, do jeito que você quer, fazendo o que você quer, quando você quer, do jeito que você quer, e a palavra relegada a nada, e aí vem as consequências, aí você culpa Deus. Não é assim que funciona. Nós temos um general. Então, a gente coloca o pé no chão de manhã, não sabe o que vai acontecer até meia-noite, mas Deus sabe. Então você tem que pedir: Senhor, me guarda, me proteja. E se acontecer alguma coisa ruim, vamos entender que de repente é um propósito que Ele tinha, mas na maior parte das vezes Ele nos atende. Amém? Muito bem, irmãos. Você vai ver na Bíblia, quem lê Bíblia sabe disso. O Antigo Testamento tem muita guerra. Israel, o povo de Israel, que era o povo de Deus, vivia em constante guerra por território. E isso acontece no reino espiritual. Ganhar território. O diabo, Satanás, ele quer ganhar território. Ele quer ganhar territórios da sua vida. Ele quer agir na sua vida, no seu casamento, nos seus negócios, na sua vida emocional, na sua vida física. Ele quer agir. Porque o próprio Jesus disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Está lá em João 10. E Jesus que disse isso. Ele veio para matar, roubar e destruir. O diabo não quer fazer. Tem pessoas que fazem pacto com ele e se dão bem por um tempo, porque depois vem a cobrança. Não é? Então as pessoas às vezes não entendem isso. Nós estamos em guerra. Então, assim como Deus abençoou Israel em muitas batalhas, e tem um detalhe: Israel só perdia a batalha quando eles estavam em desobediência. Quando eles estavam
obediência a Deus era só vitória. Entendeu o xiste? Quando eles estavam em obediência, era só vitória. Tá? Agora, quando vinha derrota, alguma coisa estava errada. E da mesma forma que o Senhor conduziu Israel, tanto no deserto, quanto depois quando eles se estabeleceram na terra prometida, nós estamos também rumo ao céu. Foi falado hoje aqui. Quem vai morar no céu? Quem quer ir hoje? Eu vi os bracinhos fazer assim. Opa, hoje não. Vou esperar um pouquinho mais. Mas nós vamos morar no céu, em nome de Jesus. Agora, e é por causa de Jesus que nós vamos morar no céu. Amém? Não é pelos nossos méritos, é pelos méritos de Jesus. Eu acho que ele merece ser aplaudido por isso. Glorificado por isso. Aleluia. Então, no Antigo Testamento, o povo de Deus era chamado de Israel. No Novo Testamento, o tempo em que estamos vivendo, o povo de Deus chama-se igreja. Nós somos o povo de Deus. E da mesma forma que ele conduziu em vitória Israel, ele também conduz a sua igreja. Um dos nomes de Deus é Jeová Tsebaú. Jeová Tsebaú, que significa o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, diz a palavra. Amém? Então, ele é o nosso general. Então, vitórias à maneira de Deus, para a gente ganhar tempo. Você vai aprender algumas coisas aqui. Deus está acima de qualquer ser humano. Deus é Deus. Então, ele age como Deus. E como ele nos conduz, às vezes é difícil para nós entender a forma que ele conduz. Então eu quero mostrar para você 3 coisas que Deus faz diferente para nos dar vitória. A primeira delas é diminuir os nossos recursos. Olha o que diz Juízes 7:2. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Gideão comanda um exército levantado, por Deus, um período que Israel estava sendo atacado, suas plantações eram disseminadas, o gado, o rebanho, e eles estavam empobrecendo por um povo chamado Midianitas. E Gideão é levantado, o Senhor diz: levante um exército, convoque soldados. E ele convoca, e vieram 32.000 soldados. 32.000 soldados. E aí o Senhor diz para Gideão: não, é muita gente. Manda que os covardes, aqueles que estão com medo, podem ir embora. 22.000 foram embora. Porque tem hora que não adianta você estar rodeado de muita gente, principalmente quem tem medo. Só vai atrapalhar. Veja de que dos 32.000, 22 estavam quase borrando as calças. Entendeu? Quem está com medo pode voltar. 22.000 foram embora. Ficou 10.000. E o Senhor disse: é muita gente ainda, Gideão. Para que depois vocês não falem que vocês venceram com a força de vocês. Olha, manda o pessoal beber água. Aqueles que beberem de um jeito, você separa. Aqueles que beberem de outro, você separa. E aqueles que beberam conforme Deus queria que bebesse a água, foram apenas 300. Dos 10.000, 9.700 não se mostraram qualificados. Eles não estavam com medo. O segredo o teste é o seguinte: manda eles beberem água. Aquele que beber água como um cão, ficar lambendo a água, separa. E aquele que trouxer a mão à boca, separa. Porque é prudência, você vai para a guerra, você não pode enfiar a cara na água. Você tem que beber água olhando ao redor. Então somente 300 fizeram isso. Mas resumindo, com esses 300, o Senhor deu vitória. Amém? Mas trazendo então para a nossa vida, para a nossa aplicação. Quem sabe você está vivendo um momento dizendo: poxa vida, eu estou perdendo, eu perdi finanças, eu perdi saúde. Olha, eu estou sem saúde no momento em que eu não poderia perder a saúde. Eu perdi algum bem, eu perdi o emprego, eu perdi alguma coisa. Querido, quem sabe? Não estou dizendo que todos os casos sejam isso, mas quem sabe você veio aqui para ouvir isso.
Deus está diminuindo os seus recursos para mostrar que Ele é Deus. E Ele vai te dar a vitória com esses poucos recursos que sobraram para você. Amém? Você crê nisso? Você recebe isso? Então aplauda o Senhor e glorifique o seu nome por isso. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor reduziu praticamente a 1%. De 32 mil ficou com 300. Mas com 300 Ele deu a vitória. Então, às vezes, os nossos recursos são diminuídos momentaneamente. Não é que você vai ficar perdendo, não. Deus vai permitir. Deus permite uma redução. Isso é profético. Deus permite uma redução para depois te dar uma ampliação. Ele vai ampliar as coisas que você perdeu. Ele vai te restituir muito mais do que você perdeu. Você crê? Segunda coisa que Deus faz, que eu quero orar. Esse aqui é forte, é forte. Mas voltando lá um pouquinho, isso que é bom ter esboço, né? Às vezes você fala assim: no momento que eu mais precisava de amigos, sumiram todos. É Deus diminuindo recursos. Às vezes é Deus. Eu já vi gente reclamar: pastor, na hora que a gente mais precisa de amigo, cadê? Porque Deus quer mostrar que Ele é o teu verdadeiro amigo. Viu? Às vezes Deus permite. Muito bem. Uma outra coisa que Deus faz é mudar a estratégia e vir com o sobrenatural. 1 Crônicas 14, do 14 ao 17 diz assim: de novo, olha o detalhe, de novo Davi consultou Deus, que lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia para o combate, pois esse é o sinal de que Deus sai à sua frente para ferir o exército filisteu. E Davi fez como Deus lhe tinha ordenado, e eles derrotaram o exército filisteu por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Quando Davi é empossado como rei de Israel, que Davi foi 40 anos, ele foi rei. Mas 7 anos e meio, ele governou apenas em Hebrom, apenas a tribo de Judá. Depois ele é empossado como rei sobre as 12 tribos de Israel. E o rei amigo, o rei de Tiro, chamado Irão, se congratula com Davi, manda coisas para construção. Mas quando os filisteus ficaram sabendo, por quê? Por que filisteu? Porque quem era o gigante que Davi tinha derrotado anos atrás? Um filisteu. Foi uma vergonha. O homem tinha 3,10 metros, Davi era um garoto, e com uma pedra ele matou aquele gigante. Só que aquela pedra foi na força de Deus, não é? Mas os filisteus ficaram com isso aqui na garganta. Tá? Quando você é derrotado, você guarda aquele negócio. E quando Davi então é empossado como rei, eles se juntam num grande exército e vão contra Davi. Davi arruma o seu exército, vai e os vence. Glória a Deus, vence. Aí o que acontece? Sempre acontecia isso e acontece. A nossa batalha é constante, irmãos. Você vence o inimigo hoje, mas fique tranquilo que ele vai se levantar de novo. Mas fique tranquilo também que Deus também vai se levantar de novo. Puxa, eu caprichei nessa. Você manda no short lá do Instagram. Nós estamos na net, nós estamos chique agora. Mas é verdade, irmãos. Você vence o inimigo agora, se tem uma coisa que Satanás é persistente. Como fui falar no Veredas hoje. Fala uma coisa persistente. Mas ele se levanta de novo para cair de novo, porque o nosso Deus se levanta novamente para nos dar a vitória. Amém? Então pode aplaudir o Senhor. Então você já teve muitas vitórias na vida. Aí de repente surge um problema de novo. Fala, tira de letra agora. Eu já venci da outra vez. Essa enfermidade, esse problema financeiro, esse problema no relacionamento. Às vezes, o
Observe que Davi consultou o Senhor de novo. Que na primeira vez ele foi de frente e venceu. Mas agora o Senhor quis mudar. Ele falou assim: ó, faz o seguinte, você não vai de frente não, vai por trás, dá a volta e fica ali debaixo das amoreiras. Quando você escutar um som sobre as amoreiras, sai, porque é o sinal de que o Senhor está indo à frente. Quem era aquele som que passou sobre a copa daquelas árvores? O som do exército celestial. E eu me alegro, porque isso vai acontecer aqui hoje. Isso vai acontecer aqui hoje. O Senhor vai passar por cima aqui dizendo: a vitória é sua. Então Deus muda a estratégia para quê? Para que venha o sobrenatural. E isso aconteceu no vale de Refaim. É interessante esse detalhe. Isso aconteceu no vale de Refaim. Que Refaim? Tem a ver com gigantes. Vale dos gigantes. Lugar de gigantes. Quem sabe você hoje está com um problema. Talvez você vai dizer: pastor, olha, eu acho que eu estou nesse vale. Estou no vale de Refaim. Porque olha, os meus problemas são grandes. Meus problemas são enormes. Mas com essa vitória tremenda que Deus deu, porque quando passou o exército celestial, aí Davi sai e humilha novamente os filisteus. E o que acontece? O vale de Refaim, o vale dos gigantes, recebe um outro nome, Baal Perazim, que significa o Senhor que abre caminhos. Nesta noite, o Senhor vai abrir caminhos no deserto, luz na escuridão. A gente canta muito isso, você crê? Talvez você está com um problema, falando: meu Deus, como é que eu saio desse problema? O nosso Deus é um Deus que abre caminhos. Nós vamos escutar esse barulho hoje, pela fé. Amém, igreja? E o último, então você vê que é vitória essa maneira de Deus. Muitas vezes ele reduz o recurso, outras vezes ele muda a estratégia e fala: sai do natural. O que ele quis dizer, Davi? Você foi no natural aquela vez, mas agora eu quero mostrar para você um sobrenatural. Talvez o problema que você está enfrentando agora, você não vai resolver ele de forma natural, mas o sobrenatural de Deus está indo à frente. Amém? E agora, por último, 2 Crônicas 20, do 21 ao 24. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército, cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Tem que aplaudir esse Deus. Tem que aplaudir esse Deus. Aleluia. Você está entendendo? Estamos falando de vitórias à maneira de Deus. Às vezes ele reduz recursos. Outras vezes ele fala: sai do natural e deixa o sobrenatural agir. E agora ele manda pôr cantores na frente do exército. Com todo respeito aos cantores, com todo respeito a você, cantores e músicos, eu não dou uma metralhadora na sua mão. Eu não dou uma metralhadora. Você gostaria de ter uma metralhadora? Nem passa pela sua cabeça, porque ele é músico. Toca aí pra gente. Não dá? Qualquer coisa. Se sentir. Você está tocando? Você está tocando? A força e o poder
ministramos o louvor. Aleluia, meu irmão, para e pensa. Você está com os inimigos enfurecidos, com sangue no olho, como a gente fala. Você manda músico na frente cantar. O normal é louvar a Deus depois da vitória. Mas tem horas que Deus quer que a gente o louve antes da vitória. Aliás, o louvor é que vai nos trazer a vitória. São vitórias à maneira de Deus. Ele põe o exército, na frente do exército ele põe cantores, músicos. Nós estávamos cantando agora há pouco. Inclusive, vai cantar com muito louvor? Mas eu quero pupurri de novo. Aquele outro, vai ter o com muito louvor. Porque, gente, foi demais. Eu não sei se vocês perceberam, mas o som da igreja cantando daquela forma, isso rompe os céus. Nós expulsamos demônios. Se manifestar, a gente expulsa, não tem medo não. Já expulsamos demônio na minha vida. Mas tem hora que as pessoas falam, mas por que não cai muito demônio na igreja de vocês? Não tem muita manifestação. Eles vão fazer o que aqui? O que eles querem num culto como esse? Onde a glória de Deus está presente. E eu não estou dizendo que aonde manifesta a glória de Deus não esteja. Não, é porque às vezes tem igreja que trabalha muito com libertação. Então, maravilha. Mas a questão é essa, irmão. Uma vez, eu já contei isso, vou contar de novo. Velho fica repetitivo. Estava num culto e manifestou. Culto casa de família. Mas tinha ali, eu acho que umas 20, mais de 20 pessoas no culto. Estava um culto gostoso. De repente, uma mulherzinha franzininha manifestou o demônio nela. Aí, o Espírito Santo falou ao meu coração: ele quer tirar a atenção do culto. Ele quer chamar a atenção para ele. Aí eu falei para os irmãos, pode deixar. Só amarrei, falei, está amarrado, em nome de Jesus. Ficou com a mão para trás, tá amarrado. Não precisa ninguém segurar não. E vamos continuar o culto. Aí eu, tocando violão, olhava para ele, você gosta desse? Cantando. E desse aqui, você gosta? No terceiro, ela amoleceu, ficou normal. Amém? O que ele quer? Ele não quer ficar no lugar onde Deus é glorificado, onde Deus é louvado. Então, tem horas que o Senhor diminui os nossos recursos. Tem hora que Ele quer uma estratégia diferenciada, Ele quer agir no sobrenatural. E tem hora que Ele quer, meu irmão, que você louve. Que cantar depois da bênção é fácil, qualquer um canta. Mas ouvindo vocês cantarem, veio ao meu espírito assim: eu estou feliz com a minha igreja.